Vamos então, meus amigos, iniciando o nosso trabalho, o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, êxtase, a partir da pergunta número 439. Muito bem, nós iniciamos então aqui o nosso trabalho a partir da questão 439, e nós vamos aqui estudar um pouco sobre o êxtase, esse tema que é bastante interessante, traz para nós algumas, inclusive, alguns relatos da história também, porque, só um instantinho, porque tem relatos aqui também, que descrevem para nós um pouco dessa experiência tão curiosa. E, inicialmente, quando nós falamos em êxtase, nós precisamos inicialmente ir para o dicionário. O dicionário diz para nós aqui, a definição do Oxford, que é um estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, temor reverente, etc. E por patologia, absorção de uma ideia fixa acompanhada de perda de sensibilidade e motricidade. Então aqui inicialmente, esse estado de êxtase, como nós vimos aqui, ele é um estado em que, por causa dessa exaltação mística, ou de sentimentos de alegria, prazer, admiração ou temor reverente, leva o indivíduo a essa experiência além da matéria, além do mundo material. Nós temos, por exemplo, que... Só um instante... nós temos, por exemplo, um dos fatos mais presentes que nós estudamos quando falamos do êxtase é exatamente a vida de Santa Teresa d'Ávila. Bom dia, Marion. Santa Teresa d'Ávila, uma santa da Igreja Católica, ela viveu essa experiência e acabou, por esse motivo, diante das descrições que ela apresentou para nós, que ela trouxe na época. Deixa eu só pegar aqui a biografia dela, rapidinho. Está aqui, Então ela viveu ali no século XVI. Ela nasceu em Ávila, por isso Santa Teresa d'Ávila, e ela também é conhecida como Santa Teresa de Jesus. Ela foi uma freira carmelita, mística e santa da Igreja Católica no século XVI. Então ela nasceu na Espanha, destacou-se pela sua vida de contemplação e atividade, sendo uma grande reformadora da Ordem do Carmo e autora de obras místicas importantes. Tem para nós aqui um resumo sobre a sua história, sobre a sua formação. Depois, na vida religiosa, aos 21 anos de idade, ela ingressou no convento carmelita da Encarnação em Ávila, onde enfrentou crises e dúvidas, mas também experiências místicas profundas. E aqui é exatamente o que interessa para nós, E ela continua. Sentiu a necessidade de reformar a ordem, buscando um retorno à regra primitiva do Carmelo, a mais rigorosa e voltada para a oração e a vida contemplativa. Então a gente lembra que, até mesmo aqui no Livro dos Espíritos, quando nós falamos no início da terceira parte, que fala sobre das leis morais, nós temos ali a lei, uma das leis, que fala exatamente sobre a vida contemplativa. E aqui Kardec, junto com a orientação dos Espíritos, trazem até uma certa crítica, quando nós pensamos em vida contemplativa, levando em consideração a importância da reencarnação para o nosso desenvolvimento. Então, muitas vezes, a vida contemplativa ela acaba sendo ali improdutiva, dependendo da forma como ela é vivida por muitos espíritos que reencarnam.
Mas segue então, com autorização da ordem, fundou vários mosteiros, incluindo o primeiro convento das Carmelitas Descalças, em São José de Dávila, em 1562. Viajou por toda a Espanha, enfrentando dificuldades e perseguições para estabelecer novos conventos. O legado dela, então, ela foi uma escritora prolífica, deixando obras como O Livro da Vida, Caminho da Perfeição, Livro das Fundações e O Castelo Interior. Suas obras abordam a vida espiritual, a experiência mística, a reforma da ordem e a busca pela perfeição da vida cristã. É considerada uma das maiores místicas da Igreja Católica e foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI em 1970. E ela é considerada, a padroeira dos professores em vários países. Com relação a essas experiências místicas, vamos lá. Aqui, só um instante. Aqui, com relação às experiências místicas, uma delas, foi exatamente essa experiência que ela vivenciou através do êxtase. Então, deixa eu ver aqui. Tem alguns milagres que são mencionados, E com relação à mística que ela colocou, que é apresentado para nós, deixa eu ver aqui. Está aqui, principais experiências místicas. É chamado, inclusive, principais aspectos da mística teresiana. Olha que curioso, Santa Teresa descreveu em seus escritos suas experiências místicas como visões, êxtases e um profundo senso de união com Deus. Essas experiências, que incluem a transverberação, o trespassar do coração com uma flecha de amor divino, são consideradas marcos de sua jornada espiritual. Então esse é o ponto principal dela, e que inclusive foi mencionado, que inclusive foi mencionado no livro A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, que eu já comentei com ele sobre vocês. Para vocês sobre ele, desculpem. Eu já comentei com vocês sobre ele. Então, lá o Clóvis, ele abordando a mediunidade nos seus vários aspectos e fazendo uma comparação sobre santos da Igreja Católica que vivenciaram experiências mediúnicas, sejam elas de efeitos físicos, sejam elas de efeitos intelectuais. E no caso aqui de Santa Teresa d'Ávila, que é mencionada, conta um pouco da experiência dela exatamente nessa parte do êxtase. E Benini, um dos grandes escultores da Itália, italianos, ele acabou fazendo exatamente aquela estátua conhecida, em que nós temos ali, ela talvez ali até envolvida em algumas polêmicas, pela forma como ela é retratada. Então, fala para nós ali sobre é mostrado, numa estátua de mármore, ela exatamente vivendo esse êxtase, o que provocou então, essas, de um lado, valorizando a amizade, a experiência dela, a parte de santidade dela, mas por outro lado também trazendo ali uma crítica muito grande a respeito da forma como ela é retratada. Deixa eu ver aqui se eu pego. É que eu estou falando com vocês e procurando ao mesmo tempo aqui, então me desculpem, que eu estou tentando achar exatamente esse ponto aqui que... Ela conta-se que um anjo traspassou, eu estou aqui no site a12.com, conta-se que um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo, fato esse que é celebrado pelo Carmelo como a festa da transverberação do coração de Santa Teresa, no dia 27 de agosto. Ela tinha o dom de predizer o futuro e de ler a consciência das pessoas. E algo bem interessante, o seu coração, conservado em um relicário da Igreja das Carmelitas, em Alba, tem uma profunda ferida de quando foi marcado pelo anjo. Então, tudo isso aqui está trazido para nós como fatos relacionados com
com a experiência do êxtase, né? Então vamos lá, nós estudando aqui então sobre esse tema, pegando aqui o nosso livro dos Espíritos, questão então 439. Quando se fala sobre o êxtase, que é esse estado de emancipação, Kardec faz uma comparação nesse capítulo, nessa questão 439, que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo. Então, os Espíritos respondem que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda a alma do estático ainda é mais independente. Então a gente vai percebendo que conforme o espírito se emancipa, vivendo experiências no mundo espiritual, é muito natural que nós analisemos qual é o grau de emancipação que ele tem. Porque esse grau, ele pode ser um grau superficial, ou ele pode ser um grau muito profundo. Profundo no sentido de que o espírito vai vivenciando experiências no mundo espiritual de tal forma, de tal profundidade, que chega até o limiar do rompimento da sua libertação total do corpo físico. Porque toda vez que a gente pensa num fenômeno, a gente vai questionando o seu grau, a forma, até onde o espírito consegue chegar nessa emancipação. Porque emancipar-se significa o espírito se desvincular temporariamente do mundo físico, da sua experiência do mundo físico, e passar a viver experiências do mundo espiritual. E aí, conforme a gente comentou, que a mediunidade se manifesta em formas, graus diferentes para cada médium, cada um trazendo o seu relato, de acordo ali com uma série de fatores, por exemplo, as suas crenças, o seu modo de viver, as suas virtudes, questões orgânicas, tudo isso é levado em consideração quando se estuda a mediunidade. E naturalmente quando nós falamos, bom, esses são os aspectos físicos, sociais e pessoais do médium. Mas quando nós analisamos as experiências espirituais que ele está vivendo de fato, quando ele se encontra no plano espiritual, como esse espírito se desenvolve no plano espiritual, se desenrola no plano espiritual, no momento em que ele vivencia a experiência da emancipação. Então, aqui colocado para nós, e por isso o êxtase foi colocado no último item. Me dá um ok, por favor, pessoal? Só para confirmar o som, se está tudo em ordem. Ok, obrigado. Então, por isso Kardec coloca o êxtase como sendo aqui o último item desse grau de emancipação, exatamente pela liberdade que o espírito alcança nesse tipo de fenômeno. E lembrando também que aqui a gente vai classificando por nomes muito mais de uma forma didática, né? Então a gente procura, esse tipo de fenômeno tem podemos dar esse nome, o outro tipo de fenômeno um outro nome, porque isso facilita para nós o entendimento. Mas aqui a gente vai percebendo que desde aqueles graus mais simples, né, mais superficiais, que são os casos de sonho, e também aqueles casos muito mais profundos, que são os casos de êxtase. Então, colocando aqui no final dessa nossa graduação, podemos entender aqui que a alma do estático, então, é ainda muito mais independente. Na questão 440, Kardec aprofunda: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E naturalmente Kardec traz para nós essa pergunta baseado nos relatos que os estáticos trazem, como é o caso, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, que viveu, segundo o relato dela, uma plena comunhão com Deus durante essa experiência. E aí nós vamos entender então que essa elevação espiritual que as pessoas relatam, ela traz para nós essa dúvida: será que realmente o espírito que vive no mundo físico, aqui no mundo de provas e expiações, ele alcança esses mundos superiores, já que a forma como ela relata desse prazer indescritível de estar na presença de Deus significa, dentro do entendimento do Espiritismo, adentrar em mundos superiores? E isso é um fato ou é apenas uma ilusão? A resposta que os Espíritos dão: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados.
Então aqui os espíritos vivem determinadas experiências no plano espiritual que podem, então, nesse caso, se relacionar com esses mundos superiores, mas também com mundos inferiores. E é aí que nós vamos, então, analisar essa questão, dessa 440, porque Kardec vai abordar sobre isso lá no livro Céu e Inferno, especialmente na primeira parte, no capítulo Inferno, quando ele encerra o capítulo falando exatamente sobre as descrições dos estáticos. Então, na questão 441, vamos aqui que a gente vai avançando gradualmente. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Então aqui inicialmente a gente está pensando que o estático, então, pelo fato dele estar nesse grau profundo de emancipação, e ele vivenciar experiências do mundo espiritual que proporcionam para ele esse grande prazer, essa grande satisfação, nós imaginamos que seja natural que o espírito queira continuar vivendo isso indefinidamente, já que é uma experiência completamente diferente daquele que ele vivencia quando está encarnado. Então, estando no mundo espiritual, o espírito tem vontade de voltar? Essa é a pergunta que Kardec diz. Mesmo nesse caso, aquele instinto de conservação que é natural em todos nós, de queremos preservar a nossa existência, aqui então os espíritos respondem que isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Então vejam bem, quando nós falamos sobre a emancipação, nesses graus muito mais próximos do mundo material, o espírito não tem opção, ele não tem escolha, porque ele tem a emancipação e ele volta naturalmente à sua vida encarnada, dando continuidade na sua existência. Mas como nós falamos que esse grau de emancipação, esses graus de emancipação, são desde aqueles muito mais ligados ao mundo material, até aqueles muito mais ligados ao mundo espiritual, nesse momento em que o espírito atinge o limite da sua capacidade de emancipação, esse limite é tão tênue e a força, a vontade que o espírito tem de permanecer no mundo espiritual pode ser tão profunda que ele pode querer optar em ficar no mundo espiritual. Porém, nesse caso, nós vamos ver aqui a partir da questão 442, que nós vamos ver aqui, que se deixasse o espírito, o estático, entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Então, o espírito esforça-se para desatar, na questão anterior, esses laços que o prendem à terra, porque ele vê, nessa experiência que ele está vivenciando, a oportunidade de permanecer nesse estado de felicidade, principalmente de acordo com suas crenças. Porque, mais uma vez, esse livro, Mediunidade dos Santos, do Clóvis Tavares, ele é bem interessante, porque vai mostrando para nós que a mediunidade é um fenômeno natural ao ser humano, independente da crença. Nós vamos ver manifestações mediúnicas nas mais variadas escolas espirituais. Temos aqueles entre o judaísmo, aqueles entre as religiões evangélicas, religiões de tradições africanas, como Umbanda e Candomblé, dentro da religião católica, no espiritismo, naturalmente, isso é parte, inclusive, das nossas práticas, nessa relação com o mundo espiritual, trazer informações sobre o mundo espiritual. Então, cada escola, cada religião, vai interpretando a mediunidade de acordo com o seu corpo filosófico, de acordo com a sua base filosófica, e de acordo também com suas crenças, suas práticas. Então a gente vai perceber aqui que no caso, por exemplo, de indivíduos que vivenciam uma fé muito fervorosa e têm essa predisposição a viver experiências mediúnicas de emancipação, como é o caso do êxtase, isso para ele traz ali uma experiência muito profunda. E o desejo de permanecer nesse mundo, pensando exatamente que dentro desse conjunto de crenças, principalmente dentro das religiões tradicionais, em que você tem uma única existência, você tem a felicidade eterna, ou você tem o sofrimento eterno, o espírito, no momento em que ele vivencia a experiência do êxtase, em contato no mundo espiritual,
e percebe que essa experiência para ele é muito intensa, ele acaba antevendo, acaba vivenciando aquilo que para ele é o início da felicidade eterna. Então ele opta naquele momento, ele pode optar naquele momento em permanecer naquela condição. Isso é possível de acontecer? Aqui então na questão 442 que nós lemos agora. Se deixar o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não lá ficar, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Então aqui a gente já começa a perceber a gravidade dessa situação, que embora para ele, naquele momento, seja algo muito intenso, seja algo muito prazeroso, o fato dele abrir mão da experiência terrena que ele precisa cumprir para a sua evolução, traz um resultado negativo. Por isso aqui, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não lá ficar, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. E para ele então seria algo negativo. Para nós é difícil imaginar a intensidade desse prazer sentido em contato com o plano espiritual. O que a gente tem ouvido de alguns relatos é com relação à experiência de quase morte. Muitas pessoas que vivenciaram essa experiência, a gente tem ali relatos que são muito comuns, e aí então isso provoca também um certo debate sobre a realidade, não a veracidade, porque aquilo é verdade para aquele espírito, mas a realidade do que ele vivencia, se essa realidade é de fato um contato com o plano espiritual, ou é apenas ali uma fase de alucinação que ele vivencia diante das circunstâncias físicas, como um trauma, como substâncias que são ingeridas, que fazem, ou injetadas, no caso de uma anestesia, por exemplo, que faz com que ele tenha esses efeitos orgânicos provocando essas alucinações. Mas como é colocado para nós que a experiência de quase morte é real, para a grande maioria das pessoas, pelo menos observado que isso é possível de ser vivenciado, nós temos acompanhado muitos relatos de pessoas que dizem que estão vendo aquele túnel de luzes, em contato com espíritos que são familiares, mas mais do que isso, uma sensação muito prazerosa. Então talvez ali a gente possa fazer uma comparação, e Kardec a gente lembra, foi comentado até ontem isso, ontem não, antes de ontem, estudando sobre a parte de sonambulismo que nós vimos aqui, que o espírito então, vivenciando experiências do mundo espiritual e tendo contato com esse ambiente, com essas pessoas, para ele então é muito mais prazeroso essa escolha de permanecer nesse outro ambiente. E daí então que nós vamos perceber que muitas dessas experiências, vivenciadas não apenas dentro do ambiente espírita, mas por tantas outras pessoas, e Kardec naquela época ele não tinha a oportunidade de estudar a experiência de quase-morte, porque hoje nós temos a experiência de quase-morte vinculada principalmente com o avanço da medicina, que dá a oportunidade do indivíduo de voltar à sua saúde orgânica e recuperar a consciência. Mas naquela época, alguém que sofria um acidente muito grave e ficava em estado de coma, era quase que certo que a desencarnação aconteceria, que a pessoa morreria por falta de recursos médicos para ajudar na sua recuperação. Por isso, então, vários desses fenômenos foram estudados, mas sem ter ali a possibilidade de analisar aquilo que nós vemos hoje. Então, esses tantos relatos de pessoas que falam sobre esse prazer de voltar, e é daí que vem também esse relato de muitas pessoas que vivenciaram a experiência de quase-morte, passarem por transformações em suas crenças.
Tem até um filme que foi baseado nas experiências do Dr. Brian Weiss, se eu não me engano, foi feito um documentário até antigo. Eu vou tentar encontrar e eu passo para vocês. Ele é um documentário que era produzido inclusive em VHS, naquela qualidade antiga, né? E aí conta a história, na verdade, depoimentos de muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte. Me recordo do depoimento de uma pessoa, de um homem, se eu não me engano, que ele foi atender o telefone durante uma noite tempestuosa. E aí uma descarga elétrica muito forte na rede elétrica passou também pela rede telefônica e acabou afetando dentro de casa. E ele ficou ali inconsciente por um período. E depois que ele voltou trazendo exatamente esse relato de ter vivenciado essa experiência, esse contato com o ambiente, e proporcionou para ele uma mudança espiritual importante. A sua fé se tornou muito mais fervorosa exatamente pelo contato que ele teve com o plano espiritual. Então, se a experiência de quase morte, que traz esse contato com o indivíduo, de ter essa experiência prazerosa, que é o que relata a maioria das pessoas que passaram por esse tipo de vivência, qual a semelhança que nós poderíamos ter com o êxtase? No caso do êxtase aqui, são experiências místicas. No caso da experiência de quase morte, são experiências provocadas por um trauma que leva o espírito a essa experiência, que também pode ser considerada como mística. E aí então, sentindo esse prazer profundo, é natural que o indivíduo então opte por ficar lá. E aí os relatos daqueles que viveram a EQM, experiência de quase morte, é exatamente isso, eles não queriam voltar. Mas uma força muito intensa acabou fazendo com que eles fossem trazidos de volta ao corpo físico. Então, diferentemente do êxtase, que nós vemos ali relatos, no caso de Santa Teresa d'Ávila, que viveu uma experiência há mais de 500 anos, que a gente fica simplesmente ali no campo dos relatos, fica à mercê das descrições de biógrafos, e a gente lembra, né, que quando se tem ali um certo respeito, uma certa adoração, ou até mesmo uma certa veneração por uma pessoa, por uma personalidade, é muito natural que o biógrafo fique influenciado. E ele começa, inclusive, a escrever, a partir da sua visão, intensificando, ou até mesmo, muitas vezes, exagerando uma experiência. É como se nós pegássemos hoje um espírita que tem ali um carinho muito profundo pelo Chico e colocá-lo para fazer a sua biografia. É natural que ele vai escrever do seu ponto de vista, exaltando todas as qualidades, trazendo ali elementos, muitas vezes até com um pouco mais de exagero, para mostrar a grande importância daquele indivíduo. Então, por isso, nós temos, de 500 anos para cá, biógrafos que vêm escrevendo, e naturalmente são biógrafos dentro da própria igreja. Então vão trazer aquele elemento de adoração, e também ali melhorando, né, fazendo com que traga aquela beleza poética dentro da história daquela santa. Por isso a gente não consegue ter ali uma clareza, a realidade da experiência mediúnica vivenciada. Agora, fazendo uma comparação com a experiência de quase morte no presente, em que as pessoas trazem esses relatos de uma forma espontânea, e elas podem contar aquilo que elas viram, e nós podemos analisar isso na atualidade, claro que são experiências diferentes, mas o que eu quero mencionar é exatamente ali a intensidade do prazer que elas sentem de estarem nesse ambiente diferente do mundo terreno. Então é muito frequente esses depoimentos de viverem essas experiências intensas de não terem o desejo de voltar. E aqui nesse caso, então, no caso de uma experiência de êxtase, que é uma emancipação espontânea, que o indivíduo vivencia por ter uma predisposição, esse limite que ele pode alcançar pode ser um limite perigoso. Porque nesse caso o espírito está interrompendo a sua existência, tomado por uma força, tomada por uma vontade muito intensa, que faz com que ele arrisque, optando por viver nesse mundo, do que continuar a sua evolução. Então é algo que é muito difícil da gente descrever, mas aquilo que mais pode se aproximar são as experiências de quase morte.
Pelo menos assim nós podemos entender, né? Porque Kardec, mais uma vez, ele não teve oportunidade de estudar experiências de quase-morte, de analisar o relato dessas pessoas. Mas ele pôde conversar com médiuns em emancipação. Na questão 443, já entra para nós também aqui um outro aspecto importante. Porque primeiro, quando nós falamos sobre o êxtase, nós analisamos a partir da visão da experiência mediúnica, do fenômeno em si. Agora, nessa questão 443 e 444, Kardec vai abordar não apenas o fenômeno em si, mas de que forma que a pessoa observa, de que forma que a pessoa entende a experiência que ela está vivenciando. E no caso, por exemplo, de pessoas místicas, que são motivadas por sentimentos muito profundos de crenças, de acordo com aquilo que ela acredita, aquilo que ela vê no mundo espiritual pode influenciar o seu ponto de vista no momento em que está vivendo essa experiência. Aqui então, por exemplo, questão 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? E aí os espíritos respondem: o que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, imaginemos, por exemplo, pegando ali a experiência de Santa Teresa, que era uma freira que vivia confinada num convento, numa condição de adoração constante, de preces constantes, sendo a sua mente alimentada pelo conteúdo religioso que ela vai absorvendo, incluindo o céu, incluindo o inferno, incluindo anjos, demônios, divindades e tudo mais, no caso Deus. Mas podemos ver também pessoas de outras filosofias que também vivem isso de modo intenso, e nesse caso nós podemos incluir divindades diversas de acordo com o seu conjunto de crenças. Quando ela vivencia uma experiência espiritual e ela se vê nesse ambiente, é muito natural que ela traga, que ela acrescente esse conjunto de crenças dentro daquilo que ela vem observando. Então o seu ponto de vista, a sua linguagem, aquilo que ela vai expressar, é muito natural que seja moldado por aquilo que ela acredita. E isso acontece até mesmo na mediunidade, se nós pegarmos a mediunidade da psicografia, da psicofonia, até mesmo da emancipação, que é muito natural nesse fenômeno anímico e vivendo experiências mediúnicas nesse fenômeno, e ela sendo de uma outra religião, ela vai trazer as suas interpretações. Que ela viu um anjo, ou que ela tenha visto um demônio, no caso de um espírito inferior, por exemplo, e que traz ali as suas deformações, e até mesmo os próprios espíritos acreditando nisso. Porque ele estando desencarnado e não tendo esclarecimento, ele vai continuar vivendo aquilo que ele acreditava. Como é o caso, por exemplo, de um espírito que no plano espiritual se sente envolvido num ambiente infernal. Ou ele se veja rodeado de anjos e de santos, dependendo das suas crenças, dependendo da sua fé. Então ele vai fazer essa interpretação de acordo com aquilo que ele compreende. Assim como nós, espíritas, também vamos. Podemos não apenas diante daquilo que nós aprendemos, mas do modo como nós interpretamos esse aprendizado. Um exemplo claro disso, para a gente poder perceber, nós não temos aquele debate dentro do meio espírita, que coloca para nós, por exemplo, que tem espíritas que acreditam que existam comunidades, colônias no plano espiritual, e nós temos espíritas que não acreditam nisso. Que o espírito não vai para a colônia, que não tem cidade no plano espiritual, que nada disso é verdade,
que André Luiz, por exemplo, trouxe fantasias de acordo com suas crenças e tudo mais, que inclusive essa era uma grande preocupação do Chico na época. Nós vimos isso, né, na introdução de Emmanuel, no livro Nosso Lar, quando ele comenta, né, que o Chico comenta da insegurança que ele tinha de publicar esse livro, porque as pessoas poderiam não acreditar, e Emmanuel disse, publica porque isso é verdade. E mesmo assim nós temos hoje grupos de espíritas que não acreditam nisso. Então, diante da, por exemplo, na desencarnação, esses espíritas que não têm ali esse entendimento da existência dessas comunidades, né? Pois é, Dudu, essa é a questão. Então, assim, aquele que não vivencia essa experiência vai dizer assim, ah, mas Dudu, você viu isso no plano espiritual porque você acredita nisso. Da mesma forma que alguém que é um católico, por exemplo, dizendo que teve uma experiência mística, uma experiência miraculosa e viu o inferno no plano espiritual. Ou viu o céu porque ele encontrou ali um monte de anjos. Ah, você sonhou, por exemplo, né? Então, quer dizer, tudo isso são detalhes importantes, e por isso que esse trabalho que Kardec fez era um trabalho muito cuidadoso, um trabalho muito meticuloso, para colocar ali um critério bastante racional, e não deixar apenas no elemento da fé. E o que ele trabalhou naquela época, por exemplo, né, Marion? Então, o que Kardec procurou fazer naquela época era estabelecer as bases daquilo que seria a doutrina espírita. Para depois, então, nós começarmos a juntar tantas e tantas experiências e novos conhecimentos que foram chegando para que a gente pudesse construir aquilo que iria acima daquele alicerce que foi produzido. Já que a doutrina espírita ela é progressista, Kardec mesmo trouxe essa ideia de que a doutrina espírita sempre vai evoluir, só que o cuidado que nós temos que ter é exatamente no critério para compreender essas novas informações que vão chegando, tanto do plano espiritual como dos relatos daqueles que vivenciaram essa experiência. Por isso, então, no caso do êxtase, principalmente, como nós vimos naquela definição, o êxtase ele é provocado por uma grande excitação mística, dependendo da fé que eu tenho, da fé não, né? Do conjunto de crenças que eu tenho, esse conjunto pode influenciar o meu ponto de vista. Então, aquilo que ele vê é real para ele. E ele vai trazer, então, os ingredientes, vamos dizer assim, as cores, os formatos, as imagens, de acordo com aquilo que ele acredita. Imaginemos a vida, por exemplo, de um religioso, principalmente daqueles que vivem confinados, aqueles padres que viveram e vivem em mosteiros, freiras que viveram no passado e vivem no presente, principalmente no passado, onde era muito mais fervorosa a forma de viver desses místicos, eles eram o tempo todo ali alimentados, eles liam, ouviam, conversavam sobre isso. E ele tem uma experiência espiritual, o que ele vai encontrar no mundo espiritual? Aquilo que ele acredita. E na questão 444, Kardec, então, ele complementa esse raciocínio da 443, ele diz assim: que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? A resposta: o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Então, mesmo que nós tenhamos ali a ideia de que uma santa viveu uma experiência de êxtase, na verdade o êxtase é uma experiência de pessoas comuns, que podem tanto ali se elevar espiritualmente, ter contato de fato nesses mundos superiores com espíritos, como nós podemos ter aqueles espíritos que são alvo de mistificadores. Podem sofrer processos obsessivos. Então, essas duas questões que falam sobre o conjunto de crenças. Primeiro, o conjunto de crenças que aquelas pessoas vivenciam. E segundo, que confiança nós podemos depositar,
Aqui então na revista, no livro Céu e Inferno, que eu comentei com vocês, tem um trecho aqui, só um instantinho. Tem um trecho em que Kardec, nós estamos aqui na primeira parte, o inferno. É o último item aqui desse capítulo. E é colocado assim para nós. Vou começar aqui da 14, porque é bem interessante. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos excedera o dos pagãos. Efetivamente, no Tártaro, vêm-se culpados torturados pelo remorso, ante suas vítimas e seus crimes, acabrunhados por aqueles que espezinham na vida terrestre. Vemo-los fugirem à luz do que os penetra, procurando em vão esconderem-se aos olhares que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhado, trazendo a todos o estigma do seu passado, punidos pelas próprias faltas, a ponto tal que para alguns basta entregá-los a si mesmos, sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Então aqui está dizendo que muitos espíritos ali não precisam nem ser torturados, eles próprios se torturam pela culpa que vivenciaram. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retornarem o corpo carnal para sofrer materialmente, com fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença proporcional ao delito, ao passo que no império de Satã são todos confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base e banida toda e qualquer equidade. Incontestavelmente, há hoje, no seio da Igreja mesma, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas antes simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Essas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, continuando a crença no inferno material, com suas consequências a constituir um artigo de fé. E agora vem aqui na parte que interessa para nós, que é o item número 15. Poderíamos perguntar como há homens que têm conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com visos de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a mais incerta de todas as revelações, porquanto o estado de sobrecitação nem sempre importa um desprendimento da alma tão completo que se impõe à crença absoluta, denotando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias com que o espírito se nutre e das quais o cérebro, ou antes, o invólucro perispiritual corresponde a este, conserva a forma ou a estampa, sem reproduzirem amplificadas, como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas em relação com a fé de que se presumem penetrados, não sendo, pois, extraordinário que Santa Teresa e outros, tal qual ela, saturados de ideias infernais pelas descrições, verbais ou escritas, hajam tido visões que não são propriamente falando mais que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanático teria antes visto o Tártaro e as Fúrias, ou Júpiter no Olimpo empunhando um raio. Então, interessante aqui que Kardec traz aqui no Livro dos Espíritos, bem nesse finalzinho, exatamente essa visão. Lembrando aqui que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1865, se eu não me engano.
Então aqui bastante tempo, né, coisa de 2, 3 anos depois, ou melhor, 4 anos depois da publicação da segunda edição aqui do Livro dos Espíritos. Então significa que ele já tem ali, analisando, né, não apenas material já publicado, mas também observando ali o relato de outras pessoas que foram trazendo ali depoimentos, experiências e tudo mais, conseguindo complementar aquilo que inicialmente ele trouxe. Depois aqui na próxima questão, que já é aqui das duas últimas agora que nós temos aqui desse item, questão 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Então, quer dizer, aqueles que vivenciam os sonâmbulos, sejam eles naturais ou magnéticos, né? Ou mesmo no caso do êxtase, eles não estariam já se antecipando para vivenciar a experiência no mundo espiritual, já que elas são tão concretas? Porque Kardec fez uma comparação, nós lembramos, né? Ele começa com sonho, depois ele vem com sonambulismo, ele aborda ali, né, o catalepsia, letargia e tal, mas principalmente sonhos. Depois ele traz para nós a parte de sonambulismo e depois a parte de êxtase. Primeiro ele pergunta se o sonho e o sonambulismo são a mesma coisa. O sonambulismo afirmou para nós lá em cima que o médium ele é mais senhor das suas ações do que no sonho, que ele tem ali fantasias, fragmentos de imagens que ele não consegue interpretar. Já no sonambulismo, ele já tem uma clareza maior. E no caso do êxtase, uma liberdade maior ainda. Então a gente vê que Kardec ele foi didático, colocando para nós uma graduação, aumentando a intensidade dessa experiência de emancipação. E aqui no final, então, na 445, ele pergunta para nós se isso não seria uma iniciação da vivência desse indivíduo no mundo espiritual. A resposta vem a bem dizer: mediante desses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. Então esses mistérios, né, o que tem além da vida, o que acontece depois que morre, né? Então quer dizer, são fenômenos que valem a pena ser estudados, porque vão trazer para nós respostas interessantes, porque sem termos esse contato com o mundo espiritual, nós não temos como imaginar como é essa realidade além da vida física. E na 446, para finalizarmos, poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? E é a questão, né? Quem vai estudar esse fenômeno? Se alguém vai estudar o fenômeno, mas ele é materialista, de que forma que ele pode analisar essas situações? E isso tem a ver também com o que nós estudamos ontem, no livro O Consolador, que traz para nós ali no item sobre psicologia, como é possível estudar os fenômenos relacionados à espiritualidade, não com relação a crenças, mas com relação às vivências mediúnicas e anímicas do mundo espiritual, a partir de uma visão materialista. Então, neurocientistas, psiquiatras, psicólogos que têm visão materialista, eles têm condições de analisar a vida no mundo espiritual a partir do relato das pessoas que vivenciam isso? Então, questão 446, poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? A resposta: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Aí a gente vai lembrar de William Crookes, lá no começo do século XX, quando ele foi então convidado pela Academia Real de Ciências para fazer um estudo sobre mediunidade. Que na verdade a proposta é fazer com que ele desmascarasse a mediunidade, né, o Zapia Paladino, que era médium na época, o espírito Kate King, que se identificou com esse nome, e aí depois foi estudada também por outros pesquisadores, e aí então aquela resposta clássica, né, que nós conhecemos, né, que ele diz assim, né, que ele passou a acreditar no mundo espiritual a partir daquele estudo, porque
porque ele viu que o espírito é real, não era apenas um objeto de crença. Então ele passou a dizer assim, eu não creio, eu sei. Porque agora ele viu de fato. Mas para isso é necessário estudar de boa fé. Porque geralmente a gente vai encontrar sempre aqueles que procuram estudar não pelo sentido de conhecer, mas ele quer encontrar os defeitos para derrubar essa ideia. E aí então ele nunca vai ter predisposição para poder ver aquilo, por mais óbvio e por mais claro que seja, se mostre como sendo uma realidade. Por isso então, seja lá o cientista, seja o religioso, tudo aquilo que é estudado tem que ser de boa fé. A mente tem que estar aberta a aceitar as novidades. Se eu vou, no caso de um ateu, por exemplo, que vai estudar qualquer coisa relacionada à espiritualidade, ou essa relação com o mundo espiritual, ele já vai fechado para defender o seu ponto de vista, e não para analisar o fenômeno que se mostra diante dele. E a partir do momento em que esse fenômeno é estudado, vendo ali todos os seus critérios, vendo a sua realidade e analisando, tirando as conclusões a partir dos resultados obtidos, ele não vai mais conseguir se tornar materialista nem ateu, porque exatamente ele vai ver o espírito ali presente e não tem, então ele tem a opção de negar. Eu não quero aceitar isso, quero continuar acreditando nisso. Mas se ele tiver boa fé, ele vai de fato começar a perceber a realidade do mundo espiritual. Então é isso, meus amigos. Fiquei meio atrapalhado hoje aqui, porque eu estava correndo aqui no começo para fazer para vocês, trazer para vocês aqui a fonte, acabou ali desorganizando um pouco, mas depois a gente engrenou. Mas esse aqui então é o fenômeno do êxtase, que ele é bastante relatado dentro desse campo da mística, e portanto é muito natural que nós vejamos hoje a ideia das crenças influenciarem diretamente os relatos daqueles, a visão, o entendimento daqueles que vivenciam a experiência do êxtase, porque sempre vai ser atribuído a ideia da fantasia. Que ele fantasiou aquilo porque ele fica o tempo todo vivendo aquilo, lendo aquilo, ouvindo aquilo, e num sonho, numa experiência de emancipação mais profunda, ou no caso do êxtase, que é ali o extremo que nós podemos ver sobre a experiência de emancipação, é natural que seja influenciado pelo seu conjunto de crenças. Então, é um fenômeno, é um fato, é uma emancipação e tem que ser estudada com bastante cuidado. Kardec, na edição de 1869 da Revista Espírita, ele fala sobre um problema grave, um conflito grave que teve na França no século XVIII, em que muitos relatos de experiências de sonâmbulos, de estáticos, de místicos de um modo geral, acabaram participando desse conflito, trazendo ali visões do mundo espiritual. E isso acabou muito mais se transformando numa visão de uma loucura coletiva do que fenômeno de fato. E os espíritos aqui vão trazer para Kardec exatamente o esclarecimento de que aquilo foi real. Então, fechando por aqui, meus amigos, o próximo item que a gente vai estudar será a dupla vista, que é exatamente ali aquele fenômeno de nós termos oportunidade de ver o mundo espiritual estando despertos, e é também uma experiência de emancipação da alma. Porém, é uma emancipação que acontece durante o